Alô, amigos. Aqui estamos de volta com a nossa conversa fraterna sobre vivência em família. E eu estava me recordando exatamente de uma conversa que tive há pouco tempo com uma jovem que nos dizia que o amor havia acabado, que a família estava terminando, porque o companheiro resolvera abandonar o seu lar. E nós estávamos pensando a respeito dessa vivência no lar, na vivência em família, nas dificuldades que se apresentam no cotidiano, nessa troca energética, nessa troca vibratória entre duas pessoas. Normalmente a criatura pensa que se casa por amor. Na verdade, os casamentos estão estribados mais nas necessidades probatórias, nas necessidades expiatórias, pela qual passa o ser humano na Terra, uma terra que é de provas e de expiações, mas onde necessariamente nós não temos que ser infelizes. Nós precisamos buscar a felicidade. Desenvolver dentro de nós a afetividade não é uma tarefa tão simples, não é uma tarefa muito fácil. Todavia, se desejarmos, nós poderemos perfeitamente começar a estruturar um sentido de maior felicidade, observando a vida pelo prisma do respeito humano. Percebemos que realmente dentro do lar a vida vai se tornando muito complicada, a vida vai se tornando muito difícil. Um amigo nos procurou e fez um convite sui generis. Ele disse: Ana, eu gostaria de levar você ao cemitério. Não é um convite muito agradável, nem é um local de passeio. Todavia, ele insistiu. Vamos até lá, eu tenho certeza que vai ser interessante para você. No mínimo, interessante. Fomos até lá. E ele então me levou para uma parte nova do cemitério e foi apresentando os túmulos. Uma coisa interessante, ele falou assim: este é novo, tem pouco tempo, esse tem uma semana, tem um mês, esse tem 15 dias. E eu disse: mas qual o interesse que eu tenho em ver essas sepulturas? E ele disse: olhe a faixa etária daqueles que estão enterrados aqui. Impressionante. Mediava entre 15 a 22 anos. 10 sepulturas, uma atrás da outra, de jovens adolescentes ou saindo da adolescência. E ele disse: é impressionante. De cada 10 óbitos, 9 óbitos são de jovens. E quando a gente procura esses jovens que expõem a vida, em corridas com os carros, com as motos, até com as bicicletas, a gente vai observar que eles não têm nem um pouco de amor pela vida. Nenhum deles tem interesse em sobreviver. E vamos perceber a carência desses moços de uma convivência no lar com os seus pais, com a sua mãe, com o seu pai. Eles não possuem essa identificação, porque a mãe trabalha fora de casa o dia todo. E muitos não têm sequer relacionamento com os seus pais, sequer conhecem os seus pais. Dessa forma, não possuem um referencial, não possuem alguma coisa com que estruture e lhe dê uma razão para existir. Aí há um momento em que nós começamos a raciocinar a respeito de amor, a respeito de querer bem, de se construir uma afetividade entre aqueles que compartilham a intimidade do lar. Amor, na realidade, não é alguma coisa que se colhe, alguma coisa que se arranque, que se tire daqui ou dali, ou que se compre no mercado. É uma construção que se vai fazendo paulatinamente, a convivência entre duas criaturas, com respeito, dignificando a estrutura do lar, construindo vagarosamente aquilo que poderá vir a ser futuramente um relacionamento afetivo, que seja realmente produtivo.
ouvir uma pessoa dizer que o amor acabou. Como pode o amor acabar? Possivelmente, esse daí nunca existiu. Porque ele não termina. O amor, diz o refrão popular, o amor é eterno, ele não acaba nunca. Ele permanece conosco na medida que nós vamos introduzindo no nosso cotidiano. Então, aqueles olhos cheios de lágrimas, aquela voz torturada dizendo que o amor acabou, tocou a alma da gente. E depois aquelas sepulturas também mostrando que o jovem está necessitando de uma estrutura melhor na intimidade do lar. Essa busca é muito importante. Então vamos começar a estabelecer um roteiro, uma meta para chegarmos a um denominador comum no que diz respeito à vivência familiar. Começar pela estruturação de uma visão diferenciada de família. Allan Kardec, quando fala a respeito de matrimônio, ele tem uma visão muito profunda e que carecia que nós parássemos um pouco mais para analisar essa visão de Kardec. Ele diz que entre as leis estabelecidas pelo homem, aquela que está mais harmônica, mais consentânea com a lei divina, é a lei do matrimônio. Porque é ela que começa a estabelecer a aglutinação das criaturas que no passado se desavieram. Aquelas criaturas que se afastaram, que se agrediram, que se maltrataram no passado. Quando o Evangelho diz que nós devemos amar aos nossos inimigos, ele não diz exatamente como é que nós devemos iniciar esse processo de querer bem a uma pessoa que nos é indiferente, que nos causa mal-estar. Como é que a gente vai gostar dessa criatura? Então é a própria vida, é a própria lei da reencarnação que vai estabelecer um modo de nós começarmos a amar os nossos inimigos. Quando aglutina essas pessoas na intimidade do lar, aproximando os desafetos ou os afetos do passado, estabelecendo com eles esse processo de multiplicação da vida, da perpetuação da espécie, quando um homem e uma mulher se unem e, a partir dessa união, outras vidas começam a se estabelecer. A lei demonstra, então, a maneira que nós vamos desenvolver essa afetividade. Quando a dependência ou a necessidade da aglutinação de um homem e de uma mulher para se estabelecer um novo núcleo de vida, já demonstra que precisa haver esse laço de afetividade. Por quê? Porque esta nova vida, ela vem completamente dependente dessas duas criaturas. É o amparo e a força do Pai, a ternura e o carinho materno, para estruturar uma vida equilibrada, uma vida onde haja realmente uma visão lógica e uma razão para subsistir. Quando os dois seres que se aglutinam imaginam que por causa de uma convivência difícil, por causa de um relacionamento onde não houve a harmonia, por essa razão o amor acabou, falta uma visão mais lógica, uma visão mais lúcida dessa necessidade de desenvolver a afetividade. Quando nós colocamos uma semente na terra e começamos a adubá-la, a regá-la, a cuidar dela, expondo ao sol e à sombra, nós vamos perceber que a planta começa a germinar. E à medida que germina, ela vai se tornando forte, até chegar ao ponto de florescer e frutificar. Com o ser humano não é tão diferente assim. Nós expomos o coração a uma convivência a dois. Depois de algum tempo, nós vamos perceber que essa semente não foi devidamente tratada, ela não foi devidamente adubada. Antes, há aquele trato afetivo, aquela ternura, aquela maneira gentil de tratar a outra pessoa. Por que isso muda com o matrimônio? Porque de repente nós esquecemos de dizer bom dia. Porque de repente a gente se esquece de puxar a cadeira para que a esposa se sente. Porque
A esposa já não tem mais tempo de colocar a mesa para o café da manhã para o seu marido, porque está muito cansada, quer dormir mais um pouco e esquece de tratar a pequena planta que precisa desse aconchego para poder crescer e frutificar. Ocorre então que quando as flores começam a chegar, a planta está cansada, a planta não está bem tratada, as suas raízes não estão firmes. E então as flores não têm forças para oferecer os frutos necessários para dar o amparo na condução da vida dessas criaturas. E aí nós vemos as crianças abandonadas e a juventude buscando uma razão para sobreviver numa vivência violenta, perigosa, sem se importar de perder esse corpo que a providência divina ofereceu com tanta dificuldade, vencendo tantas etapas, porque o templo fisiológico não é bem observado pelo ser humano. Nós não valorizamos esse corpo, tanto é que o agredimos continuadamente. E é assim que o jovem enxerga também. Então vamos começar a cuidar da pequena planta que começa a medrar na intimidade do lar. Falando para a nossa juventude da importância desse relacionamento. E como é bom gostar. E melhor do que gostar é a gente cuidar desse gostar para que ele cresça e saia do verbo gostar e parta para o verbo amar. Porque em realidade o amor vem ao nosso coração a partir dos 30, 40, 50 anos de matrimônio. Aí então, realmente, nós vamos perceber o quanto queremos bem aquela criatura que conviveu conosco ao longo dessas décadas. E vamos perceber também a falta que faz quando um deles parte para o mundo espiritual, seja o marido, seja a esposa. O vazio que fica, esse espaço que nada consegue preencher. Aí que vamos descobrir a força do amor e o que é realmente o amor. Quando nós abrimos os lábios para falar numa oração, que saudade que dá a ausência daquele que se foi. E como foi importante as décadas de vivência, como foi bom estar juntos. E quando vemos os nossos filhos também trilhando uma jornada de equilíbrio, uma jornada de conquistas, talvez sem grande expressão no mundo, todavia, com a força e a segurança de quem está caminhando por um caminho que foi margeado pela ternura de um lar equilibrado. Vale a pena pensarmos em termos de construir, ao invés de consumir, um amor que, se a gente planta, dá flores lindas e frutos muito sadios. Muito obrigada pela atenção e, proximamente, retornaremos com as nossas conversas.